Olá, 702, tudo bem? Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa correção da nossa apostila, certo? Combinamos lá na nossa última aula, né, que foi na quinta-feira, onde nós iríamos nesse vídeo, né, da semana de matemática, fazer a correção da página 422, não foi isso? E ficaria para casa o aplicando conhecimento para vocês, para a gente corrigir essa semana. Estamos no módulo 13 e hoje vamos fazer a correção da página 422, os exercícios 1, que nós já corrigimos a letra A em sala de aula, exercício 6, que já corrigimos em sala de aula a letra A, vamos corrigir hoje letra B em diante, do número 6, 7 e 8, certo? Nosso vídeo de hoje é a correção, então, da página 422. Vamos seguir, então, turma? Vamos lá. Na letra B, né, na figura que vocês estão vendo aí do número 6, diz assim: a medida do lado e da altura do triângulo JAG. Então, como vocês estão vendo aí, a medida do lado vai ser 3 vezes 4, tá? Que vai ser 12, somente a medida do lado. A medida da altura vai ser 3 vezes 3,4, que é onde vocês estão vendo aí as medidas que ele está dando para vocês, certo? Ele dá cada medida para vocês nessa figura, onde nós vamos encontrar aí 10,2. Então, na letra B, a medida do lado vai ser 3 vezes 4, 12 centímetros. E a medida da altura, 3 vezes 3,4, que vai dar 10,2 centímetros. Já na letra C, ele quer a área, não mais a medida do lado. Ele quer a área do triângulo JAG. Como é que se calcula a área de um triângulo? Como que a gente está falando em sala de aula? Base vezes altura dividido por 2. Isso mesmo. Então, nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, nós vamos ter 12, certo? Que é a medida do nosso lado, vezes 10,2, que é a medida da nossa altura, dividido por 2. Que isso tudo vai dar 61,2 centímetros quadrados. Certo, turma? Já na letra D, ele quer a área do hexágono, HIFECB. Bom, hexágono tem quantos lados? 6. Então, nós vamos fazer o seguinte: 6 vezes 6,8, que é a medida que ele está dando aí para vocês. 6 vezes 6,8 vai dar 40,8 centímetros quadrados, tá? Nós multiplicamos por 6, porque está se tratando aí, no caso, de um hexágono. Na letra E, ele pede a medida das bases e da altura do trapézio BHIC. Bom, pra gente, ele só quer aí, na letra E, as medidas das bases e da altura. Bom, só quer 4 centímetros de base menor, tá? 8 centímetros de base maior e 3,4 de altura. Bom, então eu tenho altura. Já na letra F, ele quer a área do trapézio. Como é que se calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, certo? Então, nós temos aí, se a base menor vale 4 e a base maior vale 8, vezes a altura dividido por 2. Você vai somar, multiplicar por 3,4, com o resultado dividir por 2, nós vamos encontrar 20,4 centímetros quadrados. Ok, turma? E na letra G, ele diz aqui, ó, a diagonal menor, ele pede a letra G, a medida da diagonal do losango. HJID. Como se calcula a área de um losango? Diagonal vezes diagonal maior, vezes diagonal menor, dividido por 2. Então, aqui, ó, nós achamos aqui a diagonal menor, 4 centímetros, a diagonal maior, 2 vezes 3,4,
que vai dar, no caso, 6,8. Temos a condição agora de calcular a área do losango, que é DIFE, que é a letra H. Temos aqui, então, a letra H, que diz o seguinte, é a área do losango. Então, nós temos aí 4, que nós achamos lá no outro quadro, vezes 6,8 dividido por 2. Vai dar um total aí de 13,6 centímetros quadrados, certo? Essa é a letra H. Na letra I, ele pede as medidas da base da altura de um paralelogramo, ABFE. Como é que se calcula a área de um paralelogramo? Base vezes altura, certo? Então, nós temos aí 8 centímetros de base e 3,4 centímetros de altura. Isso na letra I. Já na letra J, a área do paralelogramo. Então, nós vamos calcular agora, né? E ele vai colocar aí pra gente. A área do paralelogramo vai ser quem? Vai ser 8, que nós achamos aqui, vezes 3,4, que vai dar 27,2 centímetros quadrados. Certo, galera? Vamos agora para o número 7. A questão número 7 diz o seguinte. Dois triângulos isósceles. O que são os triângulos isósceles? Dois lados iguais e um diferente. Congruentes, cada um com 16 centímetros de altura e 24 centímetros de base. Foram unidos de modo que suas bases coincidissem. Nessas condições, calcule a área do quadrilátero restante dessa união. Bom, nós vamos ter, já que são dois triângulos isósceles, nós vamos ter dois lados de 16 aí, centímetros de altura, então vamos ter 32, tá? Como está colocando aqui. E para a gente calcular a área, o que a gente vai fazer? Ó, 32 vezes 24, que foi a medida da base que ele deu para vocês, dividido por 2. Então, nós temos 24 vezes 32, 768 centímetros, dividido por 2, 384 centímetros quadrados. Nessas condições, calcule a área do quadrilátero restante dessa união. Então, chegamos aqui à nossa resposta. E a nossa última questão, certo? Que é a número 8, diz o seguinte. O hexágono a seguir, tá? O hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hexágono a seguir é formado por dois trapézios isósceles. Dois trapézios isósceles congruentes. Dois trapézios isósceles congruentes, cujas bases medem 4 centímetros e 12 centímetros. E cuja altura mede 5 centímetros. Lembrando que para a gente calcular a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, de acordo com a figura, determine o que se pede. A letra A área do hexágono ABCDEF. Então, eu tenho aqui, ó, 2 vezes, né? Porque eu estou calculando a área dele total, 2 vezes, 4 centímetros, que foi que ele deu aí pra gente, mais 12 centímetros, certo? Vezes a altura dividido por 2. Posso cancelar esse 2 aqui. O que sobrou para mim? 4 mais 12 vezes 5, 80 centímetros quadrados. Certo? Vamos para a seguinte, letra B. A área do retângulo ABDE. Então, a área do retângulo, né, onde a gente pode ter aí ABDE. Então, essa área do retângulo aí. Quem a gente pode calcular a área do retângulo? 4 vezes 10. 10 centímetros, certo? Porque a área de um retângulo é base vezes altura, ok? E a área do triângulo FAE. Quem vai ser? 10 vezes 4, que no caso 4 é a nossa base, aí que ele está colocando. 10 vezes 4 dividido por 2 vai dar 40. Dividido por 2, 20 centímetros quadrados. Lembrando que para calcular a área de um triângulo é base maior vezes base menor vezes base vezes altura dividido por 2.
certo? Então, para a gente calcular a área de um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Ok, turma? Essa foi a nossa correção da página 422. Vou contar com vocês para a nossa próxima aula com o aplicando conhecimento feito, certo? Conto com vocês então para fazer o aplicando conhecimento, para a gente corrigir na quarta-feira. Não esqueçam também da nossa folhinha de revisão, que eu vou fazer a correção na quarta-feira também com vocês, certo? Que vai servir para a nossa P4. Um abraço, um beijinho, até a nossa próxima aula.